Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Vamos hoje para mais um pouquinho da leitura da Bíblia de Estudo Pentecostal, meus irmãos. A gente está com esse propósito de ler a Bíblia toda de capa a capa, e é uma Bíblia que, além do texto bíblico, tem estudos embaixo. Então, vai demorar um bocado, né? Mas a gente está firme e forte aí nesse propósito. E hoje a gente vai aprender muita coisa com a palavra de Deus. A gente vai ver lá no Antigo Testamento um pouco a respeito de Isaac, o filho que Deus prometeu para Abraão, né? E a gente vai ver um pouquinho hoje a respeito da morte da esposa de Abraão, a Sara. E, posteriormente, Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho. Também vamos aprender bastante de Jesus no Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento. Vamos fazer uma oração e já vamos para a meditação de hoje. Senhor, meu Deus e nosso Pai que estás no céu, Jeová, Criador do céu, da terra, de tudo que existe, nós te louvamos, te bendizemos, dizemos que o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, meu Deus. O Senhor tem nos abençoado, meu Pai. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nesse momento, Senhor, estamos aqui, Pai, para aprender mais da Tua vontade, da Tua palavra, Pai. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos através do Teu Espírito Santo, Pai. Primeiramente, quero te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pois eu sei que eu sou falho, pecador, carente da Tua graça, da Sua misericórdia, da Tua longanimidade, da Tua benignidade, Pai. Perdoa minhas fraquezas em nome de Jesus e as minhas faltas. Papai, agradecemos por mais um dia de vida, o alimento, o pão de cada dia, meu Deus. Obrigado pela saúde, Pai. Quero orar e interceder em favor dos meus amigos, Pai. Todos aqueles, Pai, precisam de Ti, que estão agora ouvindo esta oração. Nós precisamos do Senhor, da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua provisão, da Sua salvação. Abençoa, Senhor, toda a minha família, meu filho, meus amigos, meus clientes da barbearia, meu Deus, os irmãos das congregações, abençoa as crianças, os jovens, adultos, líderes, músicos, porteiros, diáconos, as irmãs, o círculo de oração, as senhoras de idade. Livra de todo mal, cura de toda enfermidade, em nome de Jesus. Agora, Pai, ensina-nos pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nos limpa, nos purifica, nos transforma mediante a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à meditação, meus irmãos. Gênesis capítulo 23, a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus. És no meio de nós. Príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas.
nenhum de nós te vedará sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que tem no fim do seu campo, que ma dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Agora vamos ver um pequeno estudo aqui, quando a Bíblia fala assim, campo em possessão. As escrituras revelam que o único pedaço de terra em Canaã que Abraão chegou a possuir em cumprimento da promessa de Deus foi o de uma sepultura, como diz Hebreus 11:8 e Atos 7:2. Os descendentes de Abraão começaram a possuir a terra prometida somente nos tempos de Josué. Esse fato indica aos que vivem a vida de fé que somente após o final da jornada terrena é que virá a recompensa integral pela fé em Deus. Hebreus 11:13. Os cristãos, assim como Abraão, não devem se apegar inteiramente às coisas deste mundo, mas antes aspirar uma prática melhor, onde Deus já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11:16. Vamos agora para um outro tema, em Gênesis 24, capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade,
E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Vamos agora a alguns estudos sobre este tema que a gente leu até agora. A Bíblia diz assim, não tomarás mulher das filhas dos cananeus. O que significa isso? Abraão sabia que Deus o chamara e aos seus descendentes para viverem uma vida separada do povo em derredor. Tal era o método de Deus para preservar um povo santo para si mesmo. Por essa razão, foi dito a Isaque que não casasse com mulher cananeia e que não voltasse à terra originária de Abraão. Agora, quando a Bíblia fala assim, ó Senhor, o servo de Abraão, Eliezer, sem dúvida era um homem devoto que buscava ao Senhor em oração. Essa narrativa indica que cada passo da sua viagem foi marcado por uma busca a Deus, pedindo sua bênção e orientação.
1 Tessalonicenses 5,17. Note também que quando Rebeca respondeu ao servo de maneira favorável e serviçal, ele louvou a Deus imediatamente. A oração do servo e sua fé em Deus revelam que a fé obediente ao seu senhor, Abraão, não era meramente privativa dele, era também ativa na vida dos membros da família e dos seus domésticos. Muito bem, vamos agora ao outro tema, que é o encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ela acabasse de falar, que ele acabasse de falar essa oração, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor Abraão. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia assim: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele.
Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor Abraão, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor Abraão, gerou um filho a meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor Abraão: Porventura não me guiará? Não me seguirá a mulher? Ou seja, se por acaso essa mulher não quiser me seguir. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, se não te derem livre, serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que eu estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água e a qual eu disser: Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também te tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor Abraão. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Ora, dá-me de beber? E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber. E se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai-te. Seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor Deus. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais,
pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhes. Perguntar para a donzela se ela quer ir. Na verdade, né? Amém. Finalizamos a leitura de hoje. Vamos para um rápido estudo. Quando a Bíblia disse assim, darei de beber aos teus camelos. O servo de Abraão pediu um sinal da parte de Deus, identificando a moça que ele escolhera para Isaque. Dar de beber a camelos era uma tarefa difícil e laboriosa. Qualquer moça que voluntariamente concordasse em fazer isso estaria revelando um espírito submisso, prestimoso e serviçal. Outro ponto é quando a Bíblia diz: o Senhor me guiou. Porque o servo de Abraão buscou de coração ao Senhor, ele o guiou através do caminho. Isso confirma o ensino bíblico que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. E ainda, Provérbios 3, 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. De modo semelhante, todo crente cristão deve esperar que Deus o guie fielmente, como ele guiou o servo de Abraão, como diz João 7,17, Romanos 12, 2. Outro ponto é quando a Bíblia diz assim, enviará o seu anjo contigo. Este versículo revela uma das maneiras de Deus proteger os seus filhos e guiá-los pelo caminho. Ele pode enviar seus anjos, os quais agem sem serem notados e tornam vitoriosos os salvos em seus caminhos, como diz Hebreus 1,14. O Hebreus 1,14 declara que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Outro ponto aqui é quando a Bíblia diz assim, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. O último ato de Abraão foi assegurar que a promessa que Deus lhe fizera na ocasião do concerto continuaria com Isaque. Essa sua solicitude e providência serve de exemplo a todos os chefes de família e líderes da igreja, os quais devem fazer o máximo para que a real comunhão que o cristão tem com Deus, em verdade, pureza, poder e bênção, passe à geração seguinte. Deixar que o povo de Deus paulatinamente se desvie para o mundanismo e para longe de Deus é o fracasso inominável da liderança espiritual. Amém e glórias a Deus. Finalizamos aqui a meditação do Antigo Testamento de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vamos meditar quando a Bíblia diz assim, vinde a mim. O que quer dizer isso? O generoso convite de Jesus destina-se a todos os que estáis cansados e oprimidos com os problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Quem vem a Jesus e torna-se o seu servo e faz a sua vontade, ele o alivia de suas insuportáveis aflições e lhe dará descanso, paz e seu Espírito Santo como guia. Deste modo, podemos suportar as provações e inquietações da vida com o auxílio e a graça de Deus, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos meditar agora num outro tema, quando a Bíblia diz Jesus é o Senhor do sábado. Evangelho de Mateus capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vamos agora meditar aqui no ensinamento. O que quer dizer isso sobre sábado? O sábado semanal, que chamava sabaton, que significa repouso ou cessação, era o 7º dia da semana, separado pela lei de Moisés como dia de descanso do trabalho normal, para repouso pessoal e adoração ao Senhor, como diz Êxodo 20, 10, Deuteronômio 5, 14, Êxodo 28. Para o cristão, o sábado judaico já não é obrigatório. As exigências cerimoniais da lei foram canceladas na morte de Jesus Cristo, como diz lá em Colossenses 2,14, em Romanos 14,5 e Gálatas 4,9. Além disso, o sábado, como um dia fixo semanal de descanso, foi parte do pacto entre Deus e Isaque somente, como diz Êxodo 31:13 e Êxodo 20:12. Os cristãos observam o domingo como dia de repouso pessoal e adoração ao Senhor. É o dia em que Jesus ressurgiu dentre os mortos, sendo chamado no Novo Testamento de o dia do Senhor, domingo.
Uma vez que o cristão não é mais obrigado a observar o sábado judaico, ele tem fortes razões bíblicas para dedicar, sim, um dia em 7 para seu repouso e adoração a Deus. Vamos agora a alguns pontos muito importantes. Primeiro, o princípio de um dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, como diz Gênesis 2:3. Isso indica que o propósito divino é que um dia, em 7 dias da semana, pelo menos um dia, fosse uma fonte de bênção para toda a humanidade e não para apenas a raça judaica. Outro ponto sobre isso, segundo, o propósito espiritual de um dia de descanso em 7 é benéfico ao cristão. No Antigo Testamento, esse dia era visto como uma cessação do labor e, ao mesmo tempo, um dia de dedicação a Deus, um período para se conhecer melhor a Deus e adorá-lo, uma oportunidade para dedicar-se em casa e em público às coisas de Deus, como diz Números 28:9 e Levítico 24:8. Terceiro ponto. Assim como o sábado era um sinal do concerto de Deus, concerto de Israel como povo de Deus, o dia de adoração do cristão, que é o domingo, é um sinal de que este pertence a Cristo. O domingo pertence a Cristo. Êxodo 31:16. Quarto ponto. Jesus nunca abrogou, cancelou o princípio de um dia de descanso para o homem. O que ele reprovou foi o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado, como diz aí Lucas 13:10 e Lucas 14:1. Quinto ponto. Jesus indica que o dia de descanso semanal foi dado por Deus para o bem-estar espiritual e físico do homem. Marcos 2:27. Agora a gente vai para o último ponto, que é o sexto. Nos tempos do Novo Testamento, os cristãos dedicavam um dia especial, o primeiro dia da semana, para adorar a Deus e comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, como diz Atos 20:7 e 1 Coríntios 16:2. Amém e glória a Jesus. Finalizamos o estudo de hoje. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma meditação. Fica aqui o meu agradecimento a cada um que está aqui acompanhando esta leitura, essa meditação, E que Deus possa abençoar você, sua família e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.